dando as respostas que vocês pediram. A primeira delas era, é claro que a gente tira os órgãos para vender eles depois. A funerária é um local completamente insalubre, totalmente impossível fazer uma retirada de um órgão para ele ser reaproveitado numa funerária. Tem que ser um lugar completamente higienizado, hospitalar mesmo. Então, sem... A segunda dúvida era a respeito se eu consigo comer tranquilamente. A resposta é sim, consigo comer. Carne, tudo certo, isso nunca foi um problema para mim. A outra já era uma afirmação, você tem que sim saber ser um bom motorista se você quiser trabalhar numa funerária. Dirigir faz parte do trabalho, tanto na remoção de corpos, montagem de velórios, levar um corpo para o laboratório, você precisa sim ser um bom motorista, porque na maioria dos lugares você vai estar entrando de ré. A outra pergunta era se eu tenho pesadelos. Não. Nunca tive pesadelo com nenhum falecido. A outra pergunta, que é a mais famosa de todas, é se eu já vi algo sobrenatural. E a resposta é não, de verdade. Eu não espiritualizo a coisa. Pra mim, o que eu faço é um trabalho técnico que tem que ser feito e nada mais do que isso. A outra pergunta era se nós quebramos as pernas dos falecidos para eles caberem nas urnas. A resposta é não. Não mais. Existiu uma época, uns 40 anos atrás, mais ou menos, em que sim, era meio que comum se a pessoa às vezes fosse um pouquinho maior, ela não coubesse dentro da urna, às vezes tinha que quebrar sim. Falando sério. Isso aí foi antes da chegada da tanatopraxia no Brasil, isso foi antes da modernização funerária, que também aconteceu no nosso país. Era uma coisa comum de acontecer, principalmente no interior. Mas hoje, e já faz um bom tempo, isso não acontece mais, porque afinal de contas, se a pessoa realmente for maior do que a urna, existem urnas específicas, urnas para pessoas compridas. E isso aí então não acontece, nós temos que cortar pernas, quebrar, enfim. A próxima pergunta. Sim, nós trabalhamos no domingo, no feriado, no Natal, em todas as datas. Nós temos escalas com plantões, então não tem como você estar faltando no trabalho só porque é feriado. A morte não tem hora para acontecer e nem dia. A pergunta é se eu me emociono com algum tipo de atendimento, com certeza. Até no vídeo eu coloquei uma urna infantil, já para vocês pegarem a referência. As pessoas acham que só porque nós trabalhamos em funerárias nós não temos sentimentos, e essa é a maior mentira que você pode ouvir. Eu, inclusive, sou uma baita de uma chorona, mas eu sei que o que eu estou fazendo é algo que precisa ser feito, por mais que isso às vezes me custe engolir em seco e umas lagriminhas escorrer. A outra também era uma afirmação. É claro que as pessoas, elas têm um preconceito. Trabalha com o quê? Ah, trabalho numa funerária. Meu Deus, como assim? As pessoas, elas têm medo, elas têm nojo. A outra era se eu converso com os mortos. Eu, Luana, não converso. O que eu faço é uma oração mental antes de eu mexer no corpo. Agradeço a Deus por estar ali, peço que o Senhor conforte o coração daquela família, me dê sabedoria para lidar com aquele momento e ele me proteja espiritualmente. E a última também era uma afirmação. É bem difícil de conseguir um emprego, foi uma dificuldade real para mim. Eu até gravei um vídeo já falando sobre isso, como foi a minha jornada para conseguir um emprego sendo mulher e sem experiência nenhuma. Se você quiser dar uma olhada, confere aí no meu perfil. Beleza? Então, respondendo as perguntas que vocês queriam. Qualquer dúvida, nos chame. Um beijo a todos.